pode só gostar de anime livre, né? Caramba. E não é Anime ao quadrado não é comunicativo? não, é que eu li o e-mail. Ah, tá. Agora, o anime é comutativo do anime. Deve ser, né? Existe alguma coisa que não é assim mesmo? Não. Como não? Anime. Não, exato. Não, não é uma festa. É um evento. Deixa eu ver se é uma festa. Anime ao quadrado. Ele quase recebeu um problema também, acho que eu queria saber de Aí se você viu os Luiz. maçã igual a banana, mas melancia igual a banana, igual a morango igual a banana. E isso tudo são números. Inteiros. Todas as bananas são maiores do que 3, não é? É banana maior igual a 3, não é? Banana. Sim. Perdão. Eu vou tentar entender. Melhor não. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria pedir desculpa por ontem, mas realmente foi uma coisa que estava completamente fora do meu controle. Eu só fiquei 4 horas presa na estrada. Mas enquanto eu não estou no acidente que causou o engarrafamento, eu já acho que tá bom. Tá? Mas deu a bagunçada aí no cronograma que já estava uma zona, né? Mas a gente termina a matéria hoje. E aí na semana que vem a gente tem uma aula de exercícios na quinta-feira, presencial, normal. Eu vou dar uma aula extra na terça-feira, online, quem quiser participar. Tem uma aula já? Provavelmente às 4 da tarde, tá? Assim, eu sei que é difícil, né, arrumar um horário que dá para todo mundo, mas vou gravar, então assim, quem puder assistir, quiser assistir, é bem-vindo. Para quem não puder, vai ficar no Moodle, tá? E não vai ter nenhuma atividade avaliativa nem nada. É uma aula extra para compensar uma dessas muitas aulas que a gente perdeu. E aí, mais perto das outras provas, a gente faz de novo uma rodada extra aí para compensar todas essas aulas que a gente perdeu. Então, aula de dúvida na terça, aula de dúvida na quinta. Me mandem sugestão de exercício se vocês já tiverem alguma dúvida específica, porque aí eu dou uma preparada antes, mas pode trazer também na hora. E aí na sexta-feira a gente faz a prova, tá? Que vai incorporar até a matéria que a gente vai ver hoje. As duas listas lá no Moodle estão abertas até a quinta-feira, 23h59, tá? Então, a primeira é sobre a parte de cinemática, aquela parte de contração do comprimento, dilatação do tempo, transformada de Lorentz e acho que efeito Doppler. E a segunda, a parte de momento e a parte de energia que a gente vai ver aqui hoje, tá? Antes de passar pro tema da aula, que é calcular, ver como que se modifica a energia cinética na relatividade, eu preciso consertar uma coisa que eu falei errado na aula passada, que eu não sei porque, eu acho que eu já dei esse curso 3 vezes na Poli, e eu sempre falei isso, mas eu não consegui entender o que eu mesma escrevi, e eu acho que está errado. Que era aquela parte de decompor a força, porque a gente viu 2 casos separados, né? A gente viu um caso em que a força era paralela à direção de movimento, e aí, nesse caso especial, a relação entre a força e a aceleração é dada por essa expressão aqui. Isso está certo, tá? E aí, depois a gente viu um segundo caso, em que... Então, esse caso aqui é força... Esse primeiro caso aqui é força paralela à direção de movimento. Essa parte está certa. E aí depois a gente viu um segundo caso, que é quando a força é perpendicular à direção de movimento. Então, o primeiro caso é um movimento unidimensional, a partícula só se move na direção x, eu tenho uma força na direção x, ela vai continuar com coordenadas z e y constantes. Agora, a gente está naquele caso onde eu tenho a velocidade perpendicular
a força. Então, é o caso do movimento circular uniforme, por exemplo, né? Que a velocidade, o módulo da velocidade vai se manter constante e só vai mudar a direção da velocidade. Então, nesse caso, a gente fez as continhas e a gente chegou a essa expressão aqui que também está correta, tá? E o que eu queria fazer por último era o caso geral, onde eu não tenho nem uma coisa nem a outra, né? Então, eu tenho que decompor a força na componente paralela e na componente perpendicular da velocidade. Mas não foi isso que eu fiz uma doideira que eu não sei o que foi o caso geral decompor nas coordenadas. Eu não sei se é porque eu estava pensando num caso particular em que isso faria sentido, mas não é isso. Que isso aqui está errado, tá? Isso está errado e isso aqui está errado também. Então, deleta essa parte. O que a gente precisa fazer, no caso geral, é não decompor em coordenadas, mas decompor em termos da velocidade. Então, a partícula... Então, aqui agora a gente vai ver o caso geral. Então, eu tenho a partícula se movendo em uma determinada trajetória, com uma certa velocidade v, que está aqui tangente à trajetória da partícula, e uma força F, que não precisa necessariamente ser paralela à velocidade, né? Vai ter um ângulo ali arbitrário entre essas duas coisas. E eu tenho um outro vetor que é a aceleração, que também não vai ser nem paralela à velocidade em geral, mas no caso relativístico também não vai ser paralela à força. E era justamente essa observação que eu queria fazer. Então, essa decomposição, ela não é muito útil para a gente fazer conta, de fato. É mais fácil ir direto para a equação diferencial que vem da segunda lei de Newton. Mas essa decomposição é útil para a gente ver que a força e a aceleração não vão ser vetores paralelos no caso relativístico. E aí, o que é a ideia aqui? Tá? Então, eu vou decompor a aceleração como sendo uma componente paralela à velocidade, mais uma outra componente que é perpendicular à velocidade. Tá? Então, esse v perpendicular, escalar v, é zero. Então, se o v está aqui, o v perpendicular está aqui. Tá? E a força também posso decompor numa componente. Deixa eu mudar isso aqui. Peraí, deixa eu seguir a notação que eu usei antes. Então, eu vou decompor o A em A paralelo, mais A perpendicular. O A paralelo é alguma coisa vezes a velocidade. E o A perpendicular é alguma outra coisa vezes algum vetor que é perpendicular à velocidade. Então, eu estou dividindo a aceleração em uma componente nessa direção e o resto que sobrar na componente perpendicular. E a mesma coisa eu vou fazer para a força. Tá clara a ideia? No caso da mecânica newtoniana, a relação entre esses vetores aqui é só multiplicar por n. Então, o F paralelo é n vezes o A paralelo e o F perpendicular é igual a n vezes A perpendicular. Então, é só multiplicar por n todo mundo. Eu posso colocar esse n em evidência.
Agora, quando a gente vai para o caso relativístico, isso não vai ser mais verdade, porque esse F paralelo eu consigo obter multiplicando esse aqui por uma constante. Esse aqui também é por um escalar, né? Não é uma constante, é um escalar. Mas os escalares são diferentes nesses dois casos, por causa daquelas expressões que a gente viu anteriormente. Então, eu não posso agrupar eles e dizer que a força é um múltiplo da aceleração. Então, pelo que a gente viu anteriormente, então, o F paralelo é igual a M0 gama 3 A paralelo, e o F perpendicular é M0 gama A perpendicular. Então, o F é M0 gama 3 A paralelo mais M0 gama A perpendicular. E isso aqui não é um vetor, em geral, né? Não é um vetor paralelo ao vetor aceleração. Que era a observação importante que eu queria deixar no final da aula passada. Isso aqui não é útil, em geral, não é útil para fazer conta, tá? Porque fazer essa decomposição aqui, em geral, não é uma coisa trabalhosa, porque o vetor velocidade está mudando de direção, então em cada instante de tempo eu tenho que fazer essa decomposição, a gente não vai fazer isso. Eu vou direto para F igual a dp dt e faço a conta a partir daí, né, da equação diferencial que surge da segunda lei de Newton. Mas essa continha aqui é útil para a gente ver essa observação que é importante, que muda do caso da mecânica newtoniana para a mecânica relativística. Ok? Perguntas? Ok, então agora a gente pode passar para a aula de hoje de fato, em que a gente vai continuar a parte de dinâmica relativística. Então, na aula passada a gente falou de momento e da segunda lei, né, como que aquela relação entre força e momento se mantém. A segunda lei de Newton, escrita em termos do momento, se mantém, mas a gente substituiu a expressão para o momento. Então, agora a gente vai trabalhar o conceito de energia, começando pela energia cinética. Como que a gente calcula a expressão para a energia cinética relativística? Aqui tem uma observação muito importante que eu queria fazer antes de começar. Bom, primeiro, a aula de hoje ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o final dessa parte de dinâmica, né? Vou falar de energia, começando pela energia cinética, depois a energia total da partícula e a novidade que aparece na relatividade, que é o conceito de energia de repouso. E depois a gente faz uma pausa e aí eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura matemática que a gente pode usar para falar da relatividade. Uma pincelada, acho que você já estudou essas coisas mais a fundo, mas só para dar um gostinho da estrutura matemática que sai daí e de coisas que podem ser úteis fisicamente a partir dessa estrutura matemática, tá? Então, bibliografia aqui. E antes de começar essa parte da energia cinética, uma observação importante é que tem muitos livros ou notas de aula que vocês pegam, inclusive o livro do próprio Feynman lá no início. Eu gosto muito do livro do Feynman, mas essa parte de relatividade não está tão legal e essa afirmação é uma das coisas que não é tão precisa.
que ele fala assim, se você não quiser saber os detalhes de relatividade, não se preocupe, você pega as expressões da mecânica newtoniana e substitui a massa pela massa relativística. Isso funciona para algumas coisas, funciona para o momento, por exemplo, mas não funciona para energia cinética. A energia cinética não é a massa relativística v² sobre 2. Tá? Então, tem que tomar cuidado para simplesmente não fazer essa substituição automática, porque algumas pessoas afirmam que é isso, mas para o caso da energia cinética não é. E para começar falando de energia cinética, a gente vai usar aquele teorema trabalho-energia cinética. Então, o que é a definição de energia cinética? É o trabalho que uma força vai gastar para acelerar aquela partícula do repouso até a velocidade v, a qual eu quero associar uma energia cinética. Então, a gente vai supor, a gente pode fazer essa aceleração de várias formas, né? E o trabalho vai ser calculado através de uma integral de caminho, que vai ser mais complicada se o caminho for um caminho doidão. Mas como aqui a gente não está querendo utilizar nada, a gente não está tratando um exemplo específico, a gente só quer calcular a energia associada àquela velocidade, a gente vai supor que eu tenho aqui a partícula se movendo na direção x, com uma força que é paralela à direção de movimento, então um movimento unidimensional, e essa partícula começa com velocidade inicial igual a 0 e vai terminar com a velocidade v. Eu quero calcular a energia cinética associada a essa velocidade v. Tá? Eu vou chamar a energia cinética de K. Então, o que eu vou fazer é o de praxe, lá da mecânica 1, lá do física 1. Então, esse K de V vai ser o trabalho entre esses dois pontos aí na trajetória, eu vou chamar de x1 e x2, não importa, porque depois eu vou trocar essa integral para V, né, do ponto inicial até o ponto final. O ponto inicial ela está em repouso, no ponto final ela está com velocidade v de f dx. Então aqui vai ser simplesmente a integral de f, porque eu estou supondo que essa coisa é paralela, então não preciso preocupar tanto com a integral de caminho, tá? Ok, então é exatamente a mesma coisa de lá, relacionando o trabalho com a energia cinética. A diferença vai ser que agora a força continua sendo dp dt, mas o momento não é mv mais, é um momento relativístico que a gente calculou na aula passada, tá? Então, o que a gente vai fazer é substituir nessa integral a força pela aceleração, usar o truquezinho lá para juntar a aceleração e trocar tudo para v e realizar a integral em termos de v. Então, no final das contas, a gente vai terminar com uma integral em v. Realizando essa integral, a gente obtém uma função que é uma função de v, que vai dar para a gente a expressão para a energia cinética, tá? Que é a nova expressão que a gente precisa usar na relatividade restrita. Tá clara a ideia? Então, agora uma continha, não é nada difícil. Deixa eu... Bom, então a gente vai começar com o trabalho, nesse caso particular, que eu acabei de mostrar, né, que é a força paralela à direção de movimento unidimensional, ela sai do repouso em x1 e termina com velocidade v em x2. Então, só recapitulando, eu tenho aqui a partícula se movendo nessa direção com uma força F, que está nessa mesma direção, está o movimento unidimensional,
E aí, como F e V são paralelos, são vetores paralelos, a gente sabe que F é igual a m0, gama 3, vezes a aceleração. E aí eu vou substituir essa coisa lá na expressão para o trabalho. Então, o trabalho é a integral de x1 até x2, de f dx, que é a integral de x1 até x2, de m0, gama 3, a dx. E agora, a gente vai usar aqui modificar a integral a variável de integração para ficar com uma integral em V. Então, eu vou aproveitar que eu estou no IFUSP e fazer um sacrilégio, que é o seguinte. O A é dV dx. Eu vou passar o dx para o lado de lá. Então, dv é a dx. Em x1, eu tenho velocidade 0. Em x2, eu tenho velocidade v. Então, escrito em termos da velocidade... lembrando que esse gama 3 é uma coisa que envolve a velocidade v da partícula, né? É aquela raiz que aparece lá embaixo. Então, a gente vai ficar com essa belíssima integral de 0 a v, de m0 v, peraí, isso. Não, peraí que tá errado aqui. Tá tudo errado, peraí. Eu vou continuar fazendo um sacrilégio, mas tem um passo adicional do sacrilégio aqui, tá? É dv dt vezes dt dx, que é igual a dv dt. Era isso que você ia falar? Eu ia perguntar. Tá. Viajei aqui, tá? Dv dt, e dt sobre dx é 1 sobre dx dt, então isso aqui é 1 sobre v. Então, o A... Peraí. Espera que eu estou fazendo confusão. O A é dv dt. Então, o dv dx, deixa eu fazer a conta do início. O dv dx é dv dt vezes dt dx. Esse primeiro termo aqui é aceleração. E esse segundo termo é 1 sobre dx dt, que é v. Então, isso aqui é A vezes 1 sobre v. Tá claro? Agora sim eu posso fazer o sacrilégio. Até aqui tá tudo bonitinho. Agora é que a gente vai avacalhar. Então, agora eu vou separar o dv do dx. Então, vou jogar o dx para o lado de lá e o v para o lado de cá. Então, a dx é v dv
E agora sim eu substituo na integral. Então, essa parte que está aqui vira v dv. Agora sim. E o gama que está ali já é uma coisa que depende de v. E como a gente está fazendo mudança de variável, de x para v, eu tenho que mudar também os limites de integração. Então, eu tenho que ver qual que é o v correspondente em x1 e o v correspondente em x2, por definição de quem são esses x1 e x2. O x1 é o ponto onde a coisa está em repouso, e o x2 é o ponto onde a partícula atinge a velocidade v, que é a velocidade para a qual eu quero associar uma energia cinética. Tá claro? Confusão aqui? Ok. Então, a gente vai ficar com W, é a integral de 0 a V, agora sim, de M0 V dV, e o gama 3 é 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, elevado a 3 meios. Lembrando que o gama é 1 sobre raiz desse treco aqui, mas ele está elevado a 3, então fica elevado a 3 meios. Então, a gente precisa resolver essa integral aqui, que é um pouco feia, mas ela não é difícil de resolver, porque dá para resolver por substituição. A gente chama esse treco aqui de S. Não vou chamar de U, não, porque eu já tenho para usar para outra coisa, né? Então, a gente vai resolver variáveis, então vou chamar S de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, ds é menos 2V sobre C ao quadrado dV. Então, o V dV, que é o que aparece ali na integral, é menos C ao quadrado sobre 2 ds. E agora a gente substitui tudo ali. Então, vou ficar com a integral de 0 a v de menos m0 c ao quadrado sobre 2 s elevado a menos 3 meios ds. Oi. A integral seria de 1 a 0. Isso, beleza, eu esqueci aqui. Porque eu fiz outra substituição de variáveis, né? Então, eu tenho que trocar de novo os limites de integração. Então, quando o V é 0, o S é 1, né? E quando o V é V, o S é... Peraí. 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, aqui vai variar de 1 até 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Quase lá. Agora a parte mais fácil, que é resolver essa integral.
Perguntas até aqui? Tá. Então agora, a integral desse negócio aqui, quando a gente integra, a gente soma 1 no expoente e divide pelo resultado, né? Então vai ficar menos m0c² sobre 2, que é a constante, s elevado a menos meio dividido por menos meio. Isso tudo avaliado entre s igual a 1 e s igual a 1 menos v² sobre c². Então, algumas coisas vão cancelar, né? Esse 2 com esse, o menos com o menos. Vai ficar m0c², s menos meio avaliado entre 1 e 1 menos v² sobre c². Que vai dar m0c² sobre raiz de 1 menos v² sobre c², que é o s elevado a menos meio calculado nesse treco aqui, né? Eu substituo esse treco aqui, menos m0c². Que é quando eu substituo s igual a 1. Essa coisa aqui, 1 sobre essa coisa, é o nosso famoso gama. Então, isso aqui é gama m0c² menos m0c². E, portanto, o trabalho realizado, que é, por definição, a energia cinética associada à velocidade v, é gama menos 1 m0c². Que, obviamente, não é só substituir a massa relativística na expressão para energia cinética, tá? Bem diferente. Então, não dá para usar isso que algumas pessoas tentam simplificar demais, para energia cinética não funciona. Então, K de V é gama menos 1 m0c². Oi. Isso vale para qualquer caso? Qualquer caso, tá? Velocidade V, a energia cinética associada a essa. A gente usou um caso específico para calcular, mas se eu tivesse uma outra trajetória mais complicada, desde que sejam forças conservativas, né? Dá na mesma. A energia cinética, a diferença ali de trabalho realizado vai ser igual a essa energia cinética, tá? Então, igual você usa energia cinética meio de mv², você vai usar isso aqui, tá? Só que a expressão se modificou porque todo o resto se modificou. Em especial a expressão por momento, que é o que faz a diferença aqui, tá? Oi. Eu não estava na última aula, mas esse gama ele é muito diferente, né? Porque a velocidade não é relativa, né? Não, é diferente. Boa pergunta, tá? É porque nas primeiras aulas de cinemática, o gama é a mesma expressão, tá? Só que ele envolvia o U, que era a velocidade relativa entre os dois referenciais. Aqui, eu não estou falando mais de dois referenciais. Eu estou em um único referencial e quero associar grandezas dinâmicas a uma partícula em movimento. Momento, energia cinética, energia total, etc. Então, esse gama só diz respeito à velocidade da partícula. Eu não estou fazendo mais comparação entre dois referenciais diferentes. Parecido. Exatamente, aí é o mesmo nome, mas essa observação é importante porque tem essa sutileza aí, tá? Aqui tem uma outra coisa interessante da gente observar, que em todas as outras continhas que a gente fez, era bem óbvio a gente ver que essas expressões da relatividade se reduziam
para as expressões da mecânica newtoniana, só vendo que V era diferente, muito menor do que C. Né? Aqui não é tão óbvio assim, mas continua sendo verdade. Só que para a gente enxergar isso, a gente tem que fazer a expansão dessa coisa aqui em série de potência em V. Não vou fazer, tá? Mas, se a gente fizer a expansão... Peraí, deixa eu adicionar uma página aqui. Então, se a gente pegar essa coisa, onde que está, aqui do jeito que está escrito aqui, não é fácil nem ver a dependência na velocidade, né? Ela está lá dentro do gama. Então, isso aqui é uma função de V, né? O V está aqui dentro. Então, se a gente fizer a expansão em série de Taylor, a gente vai obter uma coisa desse tipo aqui. K de V é meio de M0 V ao quadrado, familiar, né? Mais outros termos que dependem de V sobre C. Então, vai aparecer uma certa constante V sobre C à quarta, V sobre C à sexta e assim por diante. Então, quando a gente faz esses outros termos aqui, a gente vê que se a velocidade for muito menor do que a velocidade da luz, essas correções vão ser muito pequenas e, portanto, não aparecem, vale a aproximação dada pela energia cinética da mecânica newtoniana. Tá? Então, continua sendo a mesma coisa no limite de baixas velocidades, mas aqui não é tão óbvio, tem que fazer essa expansão em série para a gente conseguir enxergar. Tá? Ok. Então, só recapitulando o que a gente fez, né? A gente usou essa relação entre F e A, que vem da segunda lei de Newton, dP/dt, no caso em que F e V são paralelos. A gente jogou isso dentro da equação para o trabalho, chegamos nessa integral, fizemos uma mágica nessa integral para resolver ela em termos da velocidade. E aí a gente chegou nessa expressão aqui. Ok? Importante dessa expressão. Primeira coisa, se a gente plotar essa coisa em termos da velocidade, a energia cinética em função da velocidade, que é o que a gente encontrou aqui, a gente vai obter uma coisa desse tipo. Então, aqui é K no eixo Y e V no eixo X. Essa coisa aqui é a parábolazinha da mecânica newtoniana. E a gente observa que à medida que a velocidade cresce, a energia cinética vai crescendo indefinidamente. Então, eu sempre posso acelerar a partícula o tanto que eu quiser, para qualquer velocidade, desde que eu dê energia suficiente para essa partícula. Essa curva verde é a correção da mecânica relativística. E aqui a gente tem essa assíntota nessa função. Essa função nunca passa para o lado de cá, tá? E essa aqui é justamente a velocidade da luz. Então, à medida que a partícula vai chegando perto da velocidade da luz, a energia que eu preciso dar a essa partícula para acelerar ela um tiquinho assim é gigantesca. E eu nunca consigo passar da velocidade da luz. Né? Para isso eu precisaria de energia infinita, que não tem. Então, é por isso que esses aceleradores de partícula, por exemplo, eles são equipamentos tão complexos, porque eles precisam acelerar as partículas a velocidades muito próximas da luz, e isso aqui exige uma quantidade de energia absurda, por causa dessa relação aqui, tá? E, de novo, existem infinitas confirmações experimentais de que
de fato é assim, e os aceleradores de partículas são um dos melhores exemplos que mostram que essa relação de fato é verdadeira. Você pode só botar esse lado todo? Posso. Obrigado. Ok. Então, a primeira observação é essa, né? Que eu nunca, de novo, é mais uma justificativa física de por que a gente não pode ultrapassar a velocidade da luz, porque não tem como dar energia infinita para a partícula. Mas outra observação interessante dessa fórmula aqui é que ela aparece essa subtração de dois termos, né? Esse termo aqui, que depende da velocidade, e essa outra coisa que não depende da velocidade, mas que tem unidade de energia. E isso é bastante sugestivo e, de fato, o Einstein pensou naqueles experimentos imaginados para tentar dar uma justificativa de que isso aqui, de fato, não é só uma constante que apareceu ali por acaso. Essa coisa aqui, ela tem significado por si só. Não vou repetir, porque não é um experimento imaginado simples, igual os casos que a gente viu anteriormente. Mas essa coisa tem significado físico e é a famosa energia de repouso da partícula. Então, a gente define então a partir dessa fórmula sugestiva para a energia cinética, a gente vê aqui que a gente tem dois termos, um que vai depender da velocidade, então, portanto, a energia cinética vai estar aqui dentro, menos essa coisa que não depende de nada, só depende da massa da partícula. Então, essa energia aqui, essa quantidade aqui, ficou definida como sendo energia de repouso, que é uma energia simplesmente associada à existência daquela partícula massiva. Tá? E a energia total é a soma da energia de repouso com a energia cinética. Então, essa é a energia de repouso e a energia total é a soma dessas coisas, que vai dar o gama m0c ao quadrado, que era aquele primeiro termo que aparecia ali na energia cinética. Mas ok, o que significa essa energia de repouso? Tá? Então, existem inúmeros fenômenos que a gente não observa no dia a dia, mas em que acontece alguma coisa em que a massa não se conserva. Então, por exemplo, quando a gente aprende química lá no ensino médio, não sei depois da faculdade se a gente vê alguma coisa disso aqui, porque eu nunca fiz nenhum curso de química. Mas, quando a gente aprende química lá no ensino médio, a gente vê aquelas reações e a gente usa um princípio de conservação de massa o tempo todo, né? E depois também. E o princípio de conservação de massa e energia, eles são coisas independentes. A massa sempre se conserva, a energia sempre se conserva. Mas depois, quando começou-se a ter tecnologia suficiente para estudar partículas, decaimento de partículas, colisão de partículas e coisas desse tipo, a gente começou a ter precisão suficiente para observar fenômenos onde a massa não se conserva. Então, por exemplo, o decaimento de um píon vai produzir radiação eletromagnética, ele simplesmente desapareceu, não tem mais massa, só tem energia eletromagnética. E nesse tipo de fenômeno, a relação entre a diferença de massa naquele caso que está sendo estudado e a diferença de energia produzida ou consumida é dada justamente por essa expressão aqui, que talvez seja a equação da física mais famosa de todos os tempos, mesmo que ninguém entenda o que ela significa. Então, todos esses processos de decaimento de partículas, energia nuclear. O que é energia nuclear? São processos
de fusão ou de fissão nuclear, onde quando você soma a massa inicial e a massa final, tem um ΔM. O produto final é ligeiramente mais leve do que o inicial. E essa massa é convertida em energia, que é depois aproveitada para gerar energia elétrica ou para explodir pessoas. Mas essa diferença confirma em todos esses experimentos, todos esses casos, confirma a validade dessa equação aqui. Oi. Tem aquela coisa que o próton, né, que é feito de, sei lá, 3/4, que ele é mais pesado do que a soma das massas de cada quarto. Por causa da energia de interação entre eles. Tem a ver com isso? Então, Tem a ver com isso. tá bom. Não sei depois. Beleza. Outro exemplo, bom, é o mesmo exemplo, né, mas é o que alimenta o Sol, né? A energia solar é isso aqui que está acontecendo lá dentro. É quando os hidrogênios se fundem para formar o hélio tem uma massa ligeiramente menor, e essa diferença de energia é o que mantém a estrela ativa e que está queimando a gente aqui nesse momento. Então, essa coisa aqui não é simplesmente uma coincidência. Essa energia de repouso ela tem um significado físico muito importante, que é confirmado por diversos fenômenos já bem estudados experimentalmente. Então, simplesmente pelo fato da partícula existir, paradinha ali no canto dela tem uma energia associada. Em geral, a gente não vê essa conversão em fenômenos do dia a dia, então, para os fins práticos aqui do mundo na Terra, a gente tem separadamente conservação de massa e conservação de energia, mas em alguns fenômenos a gente pode ter a massa se transformando em outros tipos de energia e vice-versa. E aí a energia total vai ser a soma dessas coisas, que é o gama m0 ao quadrado. De novo, a dependência na velocidade está aqui dentro do gama. Ok? Oi. Eu também não sei se isso foi falado no final, mas o M0 é a massa inicial, então? É a massa de repouso, que a gente chama de massa de repouso. É a massa que você mede no referencial em que a partícula está. E aí eu comentei isso na aula passada, eu acho que vale a pena comentar de novo, porque isso é importante, tá? Tem pessoas que gostam de falar que massa é só a massa de repouso, pronto, acabou. E você tem uma correção no momento que depende da velocidade. Tem outras pessoas que gostam de usar essa definição de massa relativística, que seria uma massa que agora depende da velocidade, que é a massa de repouso sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é o gama vezes m0, tá? E aí você pode pegar livros que estão formulados mais falando da massa relativística ou outros que nem mencionam muito. Eu não tenho assim uma opinião muito formada. Eu não gosto que tem muita gente que reduz o problema simplesmente a substituir a massa pela massa relativística e pronto. Então você acaba simplificando demais e não é isso que está acontecendo. Mas quem gosta de fazer isso tem uma justificativa física, não é só um gosto. Que é o fato de que a massa, ela tá... Para que serve a massa, né? O que é a massa? Então, do ponto de vista físico, a massa é uma medida da inércia do corpo. Quanto mais massivo, mais força eu tenho que aplicar para dar uma certa aceleração para aquele corpo. Então, a gente pode interpretar a massa assim. Quando a gente vai para a relatividade, se um corpo tem uma velocidade maior, eu preciso dar uma força muito maior para acelerar ele da mesma quantidade. Então, a inércia daquele corpo aumenta se a velocidade dele aumenta. Então, essa massa relativística levaria isso em consideração. Leva em consideração o M0, mas leva também em consideração o quanto de inércia aquele corpo vai ganhar simplesmente por ter velocidade. Então, faz sentido físico interpretar isso como uma massa também, desse ponto de vista de ligar a massa com a inércia. Mas se você pensa na massa, o que eu estou medindo lá na balança é o M0. Tá?
inclusive, outra observação, que eu não sei se vocês estão usando algum livro, alguma coisa, tem que tomar cuidado por causa da notação. Tem alguns livros que usam M como sendo a massa de repouso, e quando vai aparecer a massa relativística, eles colocam M de V ou colocam gama M. Enquanto outros usa M0 como a massa de repouso, e se aparecer só M, é a massa relativística, o gama está embutido lá dentro, então tem que tomar cuidado, tá? Eu vou tentar manter sempre assim, escrever sempre o M0 para deixar bem claro. E na prova eu vou colocar as fórmulas e eu vou colocar em termos de M0, deixar o mais aberto possível para não confundir ninguém. Perguntas? Ok. Então, várias evidências experimentais, já comentei. Bom, e com essas evidências experimentais dessa transição de massa para energia, equivalência da massa e energia, agora, para a relatividade, nesse tipo de fenômeno, a gente não pode mais enunciar conservação de massa e conservação de energia de maneira independente. Porque você pode ter, num sistema fechado, diminuição ou aumento de massa, mas com uma perda ou ganho de energia correspondente dado pela energia de repouso associada àquela massa. Então, o que a gente pode falar agora é o princípio de conservação da massa-energia. Tá? Então, quando a soma das massas de repouso varia em um determinado fenômeno, vai haver uma variação de energia correspondente, que é ΔM vezes C ao quadrado. Tá? E é por isso que esses fenômenos, né, normalmente geram muita energia, por isso que uma bomba atômica é tão destrutiva, por causa desse fator aqui, né? Você pega um tiquitinho de massa que varia, você está multiplicando por C ao quadrado, dá uma energia gigante. Tá? Então, um exemplo é a energia nuclear, que eu já mencionei. E agora, para finalizar essa primeira parte da aula, a gente vai derivar uma continha bem simplesinha, uma relação entre energia e momento linear, que é muito útil para partículas massivas, mas ela também é útil para coisas que vão vir depois, quando a gente for falar de física quântica, em especial do fóton. Então, a gente vai derivar essa equação pensando numa partícula com massa diferente de zero, mas depois a gente extrapola, como sempre, para casos em que a gente não fez a conta, mas que a coisa continua valendo. E depois a gente vai usar isso lá na frente na parte de física quântica, tá? Na primeira parte de física quântica. Ok. Bom, então, a energia total é gama M0 C ao quadrado. E o momento é P igual a gama M0V. M0. Bom, então eu vou olhar para E sobre MC ao quadrado. M0 ao quadrado. Então, isso aqui é o E sobre M0C ao quadrado é igual a gama, então isso aqui é gama ao quadrado. Por outro lado, eu vou olhar para P sobre MC ao quadrado.
Então, P sobre MC, M0, estou esquecendo do zero aqui, só porque eu falei que eu ia usar o zero, estou esquecendo. M0C vai dar gama sobre C, né? É isso? Isso. Então, isso aqui vai dar gama ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá claro até aqui? Agora, eu vou subtrair essas duas coisas. Então, eu vou fazer E sobre M0C ao quadrado, menos P sobre M0C ao quadrado. Isso aqui é gama ao quadrado. Espera que tem um V faltando aqui. Aqui tem um V, aqui tem um V ao quadrado. Menos gama ao quadrado, V ao quadrado sobre C ao quadrado. Que agora, colocando em evidência, vai dar gama ao quadrado, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E lembrando que o nosso amigo gama é 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, essa parte que está aqui entre parênteses é gama elevado a menos 2. Então, isso aqui é gama ao quadrado, gama menos 2, é igual a 1. Então, isso aqui vai dar pra gente uma relação entre E e P. Então, é M0C ao quadrado, menos PM0C ao quadrado é igual a 1. Bom, que essencialmente já é a relação que eu quero, mas só para ela ficar no formato que é mais usual, eu vou multiplicar dos dois lados por M0C ao quadrado. Então, eu vou ficar ao quadrado. Para cancelar o que está ali embaixo, então eu vou ficar com E ao quadrado, menos, agora deixa eu ver aqui o que vai sobrar dentro do P. O M0 ao quadrado vai cancelar, vai ficar um C à quarta em cima e um C ao quadrado embaixo. Então, isso aqui é PC ao quadrado. Isso aqui é M0C ao quadrado. Por fim, só passando esse P para o lado de lá, M0C ao quadrado, mais PC ao quadrado. Que é uma relação bem útil de E e P, que a gente pode, por exemplo, usar para resolver exercício, problema de colisão, tá? E é uma coisa bem simples de derivar, uma continha simples. Que leva a essa relação aqui entre E e P. Olha, peraí. Tem. Obrigada. Observem que aqui na hora de deduzir essa coisa, eu dividi por M0 à vontade, né? Eu usei isso o tempo todo. Então, a princípio, eu não posso simplesmente chegar aqui e falar que o M0 é 0. Tá? Mas a gente vai fazer isso. E para deduzir a validade dessa coisa, eu preciso de coisas mais aprofundadas que a gente não vai ver aqui, mas que a gente vai usar depois para falar de física quântica. Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Que vale para qualquer partícula, usando a relatividade. Em especial, essa coisa, a nossa dedução não continua valendo, mas essa coisa aqui, essa relação, continua valendo mesmo se a partícula tiver massa zero.
exemplo de partícula que tem massa zero, que é o fóton, que a gente vai ver daqui a pouco, no início da próxima parte da matéria. Eu não sei, eu estou com uma versão no PDF antigo do livro do Moisés, que é o que você acha mais fácil na internet, não sei se é por ele que vocês estão seguindo, mas no livro do Moisés, nessa versão mais antiga que eu tenho, lá fala também que os neutrinos são partículas que têm massa zero, mas hoje em dia a gente já sabe que não, elas são partículas ultra leves com a massa muito pequena. A gente ainda não sabe exatamente qual que é a massa, mas a gente já tem cotas inferiores para a massa dos três, acho que são 3 tipos de neutrinos, tá? Então, essa afirmação de que os neutrinos têm massa zero é falsa, não, assim, ele não afirma categoricamente, né? Ele fala que há conjectura-se que eles têm massa zero, mas hoje em dia a gente já sabe que não é, são partículas que têm massa diferente de zero, muito, muito pequena, mas diferente de zero. Eu me perdi, esse momento não é o relativístico. É o relativístico. Mas é o M0 não está no momento? Não, porque ele tá na hora de você calcular. Mas aqui, se eu substituir a expressão que é gama M0 C ao quadrado, e aqui eu substituir o gama M0V, você vai chegar exatamente no... Não, mas é que você está falando do caso que M0 é zero, né? Isso. Só que aí aqui não sobra nada, assim. Boa pergunta, tá? O P, isso vale para o E também. Isso é a coisa que eu ia falar daqui a pouco. O P, mas já que você perguntou, vamos responder a pergunta. O P depende de V, ele é, pela nossa conta, M0V sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, tá? E eu quero que essa expressão matemática aqui, ela tenha um limite que seja diferente de zero, mesmo quando o M0 seja zero. Então, para eu ter uma coisa que é zero em cima, mas que tem um limite que dá um número diferente de zero, o que tem que acontecer aqui embaixo tem que dar zero também. Então, todas as partículas que têm massa zero têm que viajar com velocidade igual à velocidade da luz, obrigatoriamente. Aqui a gente está vendo essa justificativa pela matemática, mas tudo isso pode ser deduzido em eletrodinâmica quântica, por exemplo, a partir de coisas mais fundamentais. Aqui a gente simplesmente assume que, por causa dessa justificativa matemática, então essa coisa pode dar diferente de zero, mas para isso, dando zero em cima, tem que dar zero embaixo também, tá? E aí, esse momento, como que você vai calcular? Não é por essa expressão, porque essa expressão aqui é vazia para esse tipo de partícula, tá? No caso dos fótons, que é o que a gente vai estudar, a energia e o momento estão relacionados com as grandezas da onda relacionada, da onda eletromagnética relacionada. Então, eu calculo a partir da frequência e do momento angular. Da frequência e do comprimento de onda, tá? Mas, mesmo assim, mesmo quando a partícula tem massa zero, é possível que ela tenha momento, e aí a relação entre momento e energia vai ser isso aqui. A amplitude tem a ver com a quantidade de fótons. A frequência e o comprimento de onda tem a ver com energia e momento da onda, tá? Aí a gente vai falar um pouco mais disso no início da próxima parte da matéria, mas sem deduzir, tá? A gente vai entender de onde que veio essa ideia, mas essas coisas, elas começaram tipo como postulados, e as pessoas que trabalharam nisso no início, eu não sei se elas realmente acreditavam que aquilo era uma coisa física. Por exemplo, Planck, que é famoso, que deu o nome para constante. Ele não começou de uma ideia física e derivou a existência dessas coisas. Ele tinha uma expressão experimental derivada dos experimentos, e aí ele ficou fazendo ali uma ginástica com a matemática para a matemática explicar a coisa experimental.
E aí ele viu que se ele trocasse uma integral por um somatório, a coisa funcionava. Mas nas próprias palavras dele era uma medida de desespero, porque nada funcionava, e aí ele quantizou a energia. Então a gente vai falar disso nas próximas aulas. Mas depois tudo isso foi bem formalizado e hoje em dia é possível derivar essas coisas de princípios mais fundamentais, que é o que essa teoria que casa a física quântica com relatividade restrita, que é a eletrodinâmica quântica, a gente não vai estudar, mas ela existe. Você pode justificar todas essas coisas que a gente está simplesmente afirmando aqui. Tá? Então, importante, uma partícula pode ter momento e energia, mesmo que m0 seja zero, e continua valendo essa expressão, mesmo que a maneira de calcular energia e momento não sejam mais da mesma forma. Mas essa expressão, que nesse caso se resume a E igual a PC, continua válida. Ok. Então, nesse caso é igual a PC, e por causa desse argumento, V necessariamente tem que ser igual a C. Oi. No próximo você fala aqui um exemplo de fóton, né? Isso. Tem algum outro exemplo? Não sei, acho que não. Não, acho que conhecido não. Mas assim, eu não sou uma pessoa que entende muito dessas coisas de partículas. Vou pesquisar depois. Ok, só por curiosidade, essa relação de energia com momento mostra pra gente que a luz carrega momento. E eu não sei se vocês viram isso lá em Física 3, que tem uma parte que a gente deriva o momento relacionado com a luz, que tem um vetor de Poynting. Eu não sei se vocês lembram desse. Aquela conta com vetor de Poynting, não sei o que, você pode ligar aquilo exatamente com essa equação aqui. Tá? Então, isso aqui é equivalente àquela derivação que a gente faz com vetor de Poynting, etc. E essa coisa do momento é bem interessante porque tem várias aplicações. Porque o fato dela carregar momento significa que se ela colide com alguma coisa, né, se a luz bate em algum lugar, ela vai transmitir momento para aquela coisa onde ela está batendo. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que absorve um fóton, aquela coisa ganha a energia do fóton, mas também ganha o momento do fóton. Isso tem diversas aplicações. As duas que eu acho mais incríveis primeiro, pinças óticas. Vocês já viram? Pinças óticas é um negócio muito interessante, que é exatamente uma pinça feita de luz. Você consegue amartilhar partículas muito pequenas, às vezes coisas biológicas, uma bactéria, usando luz. E alguns computadores quânticos são feitos assim. Você faz uma armadilha de luz, em que você tem, tipo uma caixa de ovo, só que ao invés do papelão, é luz. E os átomos, eles ficam nos buraquinhos. E isso é por causa da pressão de radiação. Você faz o campo elétrico de tal forma que o momento que você está transferindo para o átomo ali, deixa ele paradão, preso ali naquele lugar. E aí você pode pegar, pinça é de pinça mesmo, eu não sei se aqui tem algum grupo que faz isso, lá no FMG tem. Uma das pessoas que foi pioneira nisso aqui no Brasil foi o próprio Moisés Nussenswag, que trabalhou nisso no final da carreira dele. E você pode, por exemplo, pegar uma bactériazinha e sair com ela por ali, lá no microscópio. E isso foi, quem desenvolveu isso ganhou o prêmio Nobel em 2018. E outra coisa que é muito legal também é um negócio que chama velas solares. Vocês já ouviram falar? É muito doido. É igual vela de navio. Como que funciona a vela de navio? Você tem um tecido, o vento bate e empurra o navio. Você faz a mesma coisa para a nave espacial, que está lá no espaço,
Só que ao invés do que empurra, obviamente, não é ar, né? É a luz do sol. Então você tem lá a sua coisa que você quer mover pelo espaço, ela tem tipo uma vela, a luz bate, transfere momento para aquele negócio e a coisa anda. Chama velas solares por causa disso. Eu coloquei uns videozinhos sobre isso lá no Moodle, caso vocês queiram ver por curiosidade. Essa da pinça ótica especial é bem legal, porque essa coisa do prêmio Nobel é uma coisa muito legal e é uma tecnologia que revolucionou vários campos da física e de aplicação, especialmente na biologia. Então eu coloquei uns videozinhos extras lá no Moodle com essas curiosidades, tá? Só curiosidades interessantes sobre. Ok? A gente faz agora uma pausa de uns 5, 10 minutos e voltamos para a parte 2, que é mais rápida. Professora, você acredita em Brachion? Partículas mais rápidas que a luz? Não sei. Ok, para finalizar essa parte, eu queria comentar um pouquinho sobre algumas coisas mais matemáticas que a gente pode usar para falar de relatividade. E a estrutura matemática que a gente origina com essa coisa é conhecida como espaço-tempo de Minkowski. E, essencialmente, se a gente não quiser entrar muito nos detalhes da matemática, o que é importante da parte física? É a observação de que, diferentemente da mecânica newtoniana, onde o tempo era uma coisa separada, lá absoluto, enquanto as coordenadas temporais mudavam de um referencial para o outro, agora na relatividade a gente não pode pensar nessas modificações das coordenadas temporais independentes das coordenadas espaciais, independente da coordenada temporal. Então, ao invés de simplesmente ignorar o tempo e falar de transformações para x, y e z, a gente vai usar o que a gente conhece como quadrivetores e pensar em vetores, vou chamar de Q, que contém a coordenada temporal. Tem gente que põe o tempo na frente, depende do livro que você vai usar. Outra coisa importante também é que em alguns livros, acho que no Moisés está assim, o quadrivetor ele dá uma constante aqui na coordenada temporal, multiplicando ela por IC. Daqui a pouco eu vou explicar matematicamente por que eles fazem isso, tá? Dá para fazer dos dois jeitos. Quando eu tenho dois eventos, eu vou usar esse daqui de cima, tá? Depois eu explico como que a gente vê a equivalência entre essas duas coisas. Porque dependendo de por onde vocês estão seguindo, vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Mas dá na mesma. Então, se eu tenho dois eventos, cada um desses eventos é caracterizado pelo seu quadrivetor correspondente. E essas coordenadas, como a gente viu, elas dependem do referencial, né? Tem uma transformação conjunta, que a gente pode pensar numa coisa matricial, juntando todas as transformações de Lorentz, mas que vai levar desse x, y, z e t no x', y', z', t'. Então, o quadrivetor por si só, ele é dependente do referencial, mudança de um para o outro, é feita através da transformada de Lorentz. Mas a gente pode definir uma quantidade relativa a esses dois quadrivetores que se mantém constante em qualquer referencial, que é o que a gente chama de intervalo. E esse intervalo ajuda a gente a entender
possíveis relações de causa e efeito entre esses dois eventos. É isso que a gente vai analisar agora, pensando em casos mais simples para a gente visualizar. Mas a ideia é a mesma para qualquer caso, tá? Bom, então a gente vai definir essa noção de intervalo pensando nesses quadrivetores e calculando uma quantidade associada a essas coordenadas espaço-temporais desses dois eventos, que eu chamei de Q1 e Q2, né? São dois vetores em R4. Então, é importante aqui essa observação que a gente está trabalhando em R4. Então, agora não dá para separar o tempo mais e ficar só trabalhando em R3. E essa quantidade, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Aqui eu tenho a diferença das coordenadas espaciais, então uma espécie de distância entre esses dois pontos. Só que aqui a parte temporal, ela é diferenciada, porque além de ter esse C ao quadrado aqui na frente, ela tem um sinal de menos, tá? Então, é uma distância, mas não no sentido próprio de medir distância que a gente está conhecido da geometria euclidiana por causa desse sinal de menos aqui, tá? E essa quantidade aqui é possível provar invariante por transformações de Lorentz. Intervalo. É o que a gente chama de intervalo entre os dois eventos. Esse intervalo é um intervalo espaço-temporal. A gente está acostumado com intervalo de tempo ou intervalo espacial. Aqui não, aqui é as duas coisas juntas, tá? Então aqui o que é importante é que essa coisa aqui é uma característica intrínseca dos dois eventos. Não depende do referencial que eu estou usando para analisar o problema. E esse cara aqui, a gente vai ver agora, ele me dá informações sobre a relação de possíveis relações de causa e efeito, de separação temporal ou de separação espacial desses dois eventos aí, tá? Ok, então a gente vai começar colocando o primeiro evento na origem, simplesmente por conveniência, tá? Então eu defino que o meu eixo de coordenadas é tal que o primeiro evento acontece na origem, só para simplificar um pouco os desenhos. Se não tiver na origem, é só deslocar ele lá dentro do meu R4. E também para simplificar, eu vou ignorar as coordenadas Z dos dois eventos, então eu vou supor que as coordenadas Y e Z são todas zero para eu poder desenhar em duas dimensões, tá? Essa coisa aqui, se eu pego esse treco e faço isso aqui igual a constante, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é o que eu quero fazer, deixa eu usar outra constante, né? Porque C aqui é a velocidade da luz. Isso aqui é a equação de um cone em 4 dimensões, que a gente não consegue ver, porque é 4 dimensões. Então eu vou tirar o Z e o Y, porque eu fico com uma coisa bidimensional, que é a projeção desse cone no eixo, no plano XT. Então é como se eu estivesse cortando esse cone naquele plano XT ali. Então a gente vai ver uma projeção desse cone, dá para fazer em geral, mas não fica tão visual, né? Para o que eu quero aqui que a gente entender o significado físico dessa coisa, vai ser mais fácil. Tá? Então, primeira simplificação, coloco o primeiro evento na origem. Segunda simplificação, ignoro o Y e Z para a gente ter uma maneira mais fácil de desenhar. Ok, então vamos começar com o caso em que S12 ao quadrado é menor do que zero. O que isso significa? Tá? Então agora,
eu tenho que o S12 ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado, menos c ao quadrado, t2 menos t1 ao quadrado. A gente está fazendo x1, y1, z1, t1 igual à origem, e y, todos os dois y e z iguais a zero, então isso dá uma simplificada enorme nessa coisa aqui, né? Então isso aqui vai ficar x2 ao quadrado menos c2 t2 ao quadrado, e eu quero que isso seja menor do que zero. Tá claro? Ok, então, isso aqui vai me dar x2 ao quadrado menor do que ct2 ao quadrado, c ao quadrado, e, portanto, o módulo de x é menor do que c módulo de t. E que região do espaço-tempo que corresponde essa condição aqui, tá? Então, vamos fazer um desenho. Oi. Por que é menor que zero? Não, eu estou querendo analisar os diferentes casos. Então, eu vou começar com menor que zero, maior que zero igual a zero. Então, é porque eu quis. Tá? E aí a gente vai ver o que acontece de diferente nos três casos. Então, a condição módulo de x é igual a c módulo de t, corresponde a essas duas retas. Então, uma dessas retas é x igual a ct e a outra reta é x igual a menos ct. Aqui está o t e aqui está o x, tá? Então, o que eu quero é analisar qual que é a região do espaço-tempo que corresponde a essa equação aqui, ok? Como eu quero que essa coisa seja menor, então eu tenho que estar entre essas duas retas aqui. Então, essa região, essa condição aqui, corresponde a essa região aqui. O que isso aqui implica fisicamente? Essa quantidade aqui, c módulo de t, é a distância percorrida por um raio de luz naquele tempo t. E esse x é a distância entre os dois eventos, lembrando que o evento 1 está na origem. Então, o evento 1 acontece aqui, evento 1, 0, 0, no ponto x igual a 0, no tempo t igual a 0. O outro evento 2 vai ter acontecido numa certa posição x e um certo instante de tempo t. A distância espacial entre esses dois eventos é x. A distância temporal entre esses dois eventos é t. Eu estou usando x2 e esqueci, né?
Deixa eu colocar x2 e t2 aqui. Isso aqui significa que a distância espacial entre esses dois eventos é menor do que a que seria percorrida por um raio de luz. E por causa disso, é possível que haja comunicação entre esses dois eventos e por isso um deles pode ser a causa ou o efeito do outro. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de cone de luz do evento 1, está aqui na origem. Tudo que está aqui para baixo está no passado possível passado do evento 1. Esses eventos podem sinalizar para o evento 1, então eles podem ser a causa do evento 1. Todos os eventos que estão aqui, eles estão no futuro do evento 1 e, portanto, o evento 1 pode ser a causa deles. Não necessariamente vai ser, mas pode ser. Todos os eventos que são causados pelo evento 1 têm que estar para cá. Todos os eventos que podem ser a causa do evento 1 têm que estar para cá, dentro dessa região azul. Tá? Os caras que estão aqui do lado de fora, que seriam a opção aqui maior, a distância espacial entre eles é maior do que a que seria percorrida por um raio de luz. Nenhum sinal, nenhuma relação de causa e efeito pode viajar mais rápido do que a luz. Então, esses caras que estão aqui não podem ser nem causa nem efeito do evento 1. Tá claro? Então, por isso, cone de luz, porque ali a fronteira desse cone, essas retas, são os pontos que podem ser atingidos exatamente por raios de luz, saindo a partir do evento 1 da origem. Tudo que está para dentro pode ser influenciado ou influência do evento 1, tudo que está para fora não pode ser. Tá? Tá clara a ideia? Então, nesse caso, a distância entre os pontos, como eu já disse, distância espacial onde ocorrem esses eventos, é menor do que a que seria percorrida por um sinal luminoso e, portanto, um dos eventos pode ser a causa do outro. Não significa que né? Obviamente pode ter eventos ali que são completamente descorrelacionados, mas se tem algum evento que é causa ou efeito, ele tem que estar dentro daquele cone de luz. Se ele é causa, ele tem que estar no passado. Se ele é efeito, ele tem que estar do lado de cima no futuro. Tá? É XT. Né? Isso. Isso. É feito as TX. Peraí. Não, é isso mesmo. É TX. Por isso aqui passado, T negativo. Lembrando que o T do meu camarada é 0. E para cá é positivo. Tá. Essa reta é X. Você pode escrever ao contrário. Tá. T igual a 1 sobre C, X. Cada coordenada pode ser só um evento ou pode ter mais de um evento na mesma coordenada? Então, pode ter mais de um evento na mesma coordenada, mas você pode ter várias coisas acontecendo no mesmo lugar, no mesmo tempo, né? Várias coisas simultâneas que acontecem no mesmo ponto. Mas aqui o legal é comparar coisas que estão em pontos diferentes, eventos essencialmente diferentes. Ok. É possível mostrar também, dá uma continha, mas é essencialmente só o trabalho de fazer a conta, que nesse caso é possível encontrar um referencial onde os dois eventos ocorrem no mesmo ponto do espaço, onde o x é o mesmo e o que muda é o tempo. Tá? Então, usando transformações de Lorentz, você consegue fazer a ginástica ali para que o x seja o mesmo e só o tempo seja diferente.
Por causa disso, esse tipo de intervalo é chamado de intervalo do tipo tempo, porque eles podem sempre ser descritos em um referencial, onde eles acontecem no mesmo ponto. Então, a distância espacial é 0 naquele referencial e eu só tenho uma distância temporal, por isso, intervalo do tipo tempo. Tá? Ok. Perguntas? Bom, agora o outro caso é simplesmente inverter a região daquele cone que a gente estava olhando. Antes a gente estava olhando dentro, agora a gente vai olhar fora. Né? Então, eu vou ficar com... Oi. Se for diminuindo a velocidade, em vez de ser colocando a velocidade, esse cone vai estreitando isso. Isso. Tá, aí isso significa que... O que significa? Então, no caso geral, nada. Porque o que importa pra gente aqui é olhar... Porque o que a gente quer olhar aqui é a possibilidade de um sinal viajar entre um evento e outro. Então, aconteceu uma coisa aqui, eu ligo para você e falo, aconteceu tal coisa, você vai tomar uma atitude dependendo da minha ligação. Isso significa que o evento, aconteceu uma coisa aqui, é causa do que você vai fazer depois que eu te ligar. Então, é isso que eu quero analisar, a possibilidade do meu evento ser uma causa, influência do seu evento. O que importa pra gente é a velocidade limite, que é a velocidade da luz. Então, eu mudar a velocidade da luz significa que eu estou mudando a velocidade limite naquela minha teoria, que pode ser útil para algumas coisas. Você pode ter, por exemplo, alguma restrição na velocidade com que você pode se comunicar. Mas para nós, a velocidade limite é a velocidade da luz. Eu posso enviar um sinal e te mandar a informação do que aconteceu aqui com um sinal luminoso e, portanto, o mais rápido que eu consigo comunicar de um ponto para o outro é através de um sinal luminoso. Por isso é que é o C que é importante aí. Mas pode ser que em alguma situação seja importante alguma outra restrição. Whatever. Se você tivesse, então, por exemplo, a informação de que a informação foi transmitida, sei lá, por um sinal sonoro, aí você coloca a velocidade do som. Exatamente. Sinal de fumaça, que é o que a gente está usando agora, né? Generalizado. Então, aqui é a velocidade limite que importa. Que é C, por isso que é o C que aparece ali. Tá? Se fosse muito grande, esse aqui ia pra cá. Tudo seria possível você Isso. Aqui. Se você pudesse comunicar de qualquer lugar para qualquer lugar instantaneamente, essa análise não faz sentido. Certo. Tem um negócio interessante, que assim, pode ser só uma curiosidade, mas assim, testando o que aconteceria se a velocidade da luz fosse diferente. Se você faz exatamente a relatividade, tudo do jeito que a gente fez, mas troca o valor de C, põe um C mais baixo, aí você vai começar a ver efeitos relativísticos em velocidades mais próximas das velocidades que a gente usa. Tem um joguinho, inclusive, assim, é um negócio mais besta. Você vai andando, um joguinho em primeira pessoa, você vai andando e comendo umas bolotinhas, que tem tipo moedinha do Mario. E aí cada bolotinha que você come no joguinho, ele diminui a velocidade da luz no jogo. E aí, à medida que você vai comendo as bolotinhas que tem disponível, a velocidade da luz abaixa tanto que você começa a ver o efeito Doppler para a luz no próprio jogo. Então, à medida que você aumenta a sua velocidade, as cores do jogo mudam. É só isso. É você andar e ficar comendo bolotinha e ver as cores diferentes. Chama Slower Speed of Light. É bonitinho para ver essa coisa do efeito Doppler da luz. E aí isso aconteceria aqui. Se lá nesse mundo do Slower Speed of Light, você está mexendo na inclinação dessa reta e, portanto, no tipo de evento que pode ser causa ou efeito um do outro.
Ok, então esse outro caso é só inverter tudo, né? Então agora eu tenho que módulo de x2 é maior do que C módulo de T2. Então, de novo, eu tô aqui com esse cone. Só que agora essa coisa corresponde a essa parte de fora. As mesmas retas de antes. Aqui T, aqui X. Só que agora a relação é exatamente o oposto, né? Porque agora a distância espacial entre esses dois eventos é maior do que a que é possível ser percorrida por um raio luminoso, que é o mais rápido que eu posso comunicar entre esses dois pontos. Então, não tem como chegar nenhum sinal entre um evento e outro. E, portanto, um deles certamente não pode ser a causa do outro. Então, a distância entre esses pontos onde ocorrem os eventos não pode ser percorrida por um sinal luminoso durante o intervalo de tempo que os separa. Então, um dos eventos definitivamente não pode ser a causa do outro. Tá? Então, se eu calcular o intervalo e der positivo, significa que esses dois eventos eles estão completamente descorrelacionados. Não tem uma relação de causa e efeito entre eles. É possível mostrar também que, nesse caso, existe um referencial onde os dois eventos ocorrem simultaneamente. Então, nesse caso, eu tenho separação espacial entre esses eventos, nesse referencial, mas não tenho separação temporal, ao contrário do outro. Tá? Então, por causa disso, esse tipo de intervalo é chamado de um intervalo do tipo espaço. Tá? Oi. O intervalo, ele é o S2 ao quadrado ou Uhum. o S2? Ao quadrado. Então, Por que é assim, eu não sei. Eu estou usando a notação usual. Você podia simplesmente chamar de S só essa coisa, né? Faria mais sentido. Mas lá nas geometrias não euclidianas tem um sentido de usar assim. Parece, tipo, você tirar a raiz, parece a distância. Né? Mais ou menos, porque tem a parte do tempo que tem um negativo, então essa coisa pode ser imaginária. Então, mas aí se for... É que era o contrário, né? Tipo, se fosse imaginário, uma coisa não acontece. Isso. O caso 3 é quando é igual a zero. Aí, nesse caso, eu estou exatamente em cima das retas. Então, eu estou... De novo, eu tenho as minhas retinhas. E eu estou exatamente em cima dessas retas, tá? Em uma das duas. Nesse caso, os eventos são separados por uma distância espacial que é exatamente igual à distância que seria percorrida por um raio de luz naquele tempo, né? Exatamente igual. Então, nesse caso, os dois eventos podem ser ligados por um sinal luminoso, mas esse sinal, nenhum outro sinal com velocidade menor do que a da luz pode ligar esses dois eventos. Então, tem que ser exatamente um sinal luminoso. E, por causa disso, esse tipo de intervalo é chamado de um intervalo do tipo luz.
tá? Porque tem essa ligação aí entre essas duas coisas. Ok? Bom, então esse intervalo, ele já dá uma ideia pra gente de uma grandeza que é uma propriedade dos eventos, não tem nada a ver com referencial, porque se eu mudar de referencial, o intervalo continua igual. E que dá informação física pra gente, tá? E essa maneira de calcular o intervalo, ela vem de uma estrutura matemática que é o R4, mas ao invés de usar no R4 o produto interno usual, que a gente aprende lá na álgebra linear, a gente vai usar uma espécie de produto interno diferente, mas esse produto interno, ele não tem exatamente as mesmas propriedades do que a gente vê lá na álgebra linear, por causa daquele sinal de negativo, tá? Que é essencialmente o que atrapalha ali. E essa estrutura é conhecida como espaço-tempo de Minkowski. E, essencialmente, o que é esse espaço-tempo? É o R4 equipado com esse produto interno aqui. Então, lembra que o produto interno lá da álgebra linear, lá do primeiro curso de álgebra linear, lá do segundo semestre, é a multiplicação das coordenadas, soma todo mundo. Então, até aqui, produto interno usual. Só que agora a coordenada temporal eu vou usar uma coisa diferente. Eu vou usar esse menos e o C ao quadrado. Se essa coisa aqui fosse positiva, a diferença das propriedades entre esse produto interno e o usual seria mínima, tá? A maioria das propriedades eu falei, a única diferença essencial é que ao usar o produto interno para calcular distâncias, porque é o produto interno que dá toda a geometria que a gente usa no R3, por exemplo, né? Quando a gente olha para um conjunto de pontos que está a uma distância constante de um determinado ponto, dá um círculo. Se eu troco só a constante aqui, mas deixo todas as constantes positivas, ao invés de ser um círculo, vai ser uma elipse, né? Vai ser achatada seria achatada nessa coordenada aqui. Mas agora, como essa coisa, além de ter a diferença de peso, ter a diferença de sinal, a gente tem uma métrica que é uma propriedade lá da matemática que é chamada de métrica, tem um monte de propriedades, só que o jeito de calcular distâncias agora é esquisito por causa desse sinal de menos, tá? Tudo isso pode ser formalizado com uma coisa da matemática que é chamada de geometria diferencial, não euclidiana, que vai para coisas mais exóticas, mas essa coisa aqui é útil para dar a formulação matemática mais precisa da relatividade, porque aí agora, ao invés de ficar sempre olhando para como as coisas dependem do referencial, eu posso formular tudo em termos de coisas que são chamadas covariantes, que são invariantes pelas transformações de Lorentz, e por isso é útil. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês saberem que dá para dar mais formalismo matemático, tanto que vocês quiserem para essa coisa aí, tá? O que alguns outros livros, principalmente é o que o Moisés faz, por exemplo, nesses livros de física básica, que é a ideia desse curso não é super aprofundar na matemática dessas coisas aqui. Mas ao invés de mudar a métrica, mudar a matemática lá do R4, a gente mantém o produto escalar usual, mas aí a gente coloca essa constante aqui na frente do t, porque quando você faz o produto escalar usual, fica o c ao quadrado e o menos que vem do i ao quadrado, tá? Essa coisa aqui é útil porque ela permite a gente escrever energia e momento dentro de uma coisa só e formular as leis de conservação de momento e energia como uma lei de conservação única. É só uma questão de conveniência, não tem física nova nenhuma, é só uma maneira de escrever
que junta todas essas coisas. E a maneira da gente fazer isso é a partir desse cara aqui. Tá? Então, é o que a gente chama de quadrimomento, que é o que a gente obtém calculando o momento para a parte espacial. O que sobra da parte temporal a gente vai ver que está relacionado com a energia. Bom, então o quadrivetor, né, que representa esse cara, eu vou usar essa notação aqui, porque daqui já sai direto. E agora eu quero calcular o momento a partir desse treco aqui, tá? Então vamos lembrar o que é um momento. O momento, a gente vai olhar para essas coordenadas e vai ver o que vem de brinde nessa coordenada aqui, tá? Para calcular o momento, o que eu preciso fazer? Primeiro eu calculo a velocidade, que é derivar esse treco aqui em relação a t. Então, quando eu derivo em relação a t, derivando eu vou obter dx dt, dy dt, dz dt, e aqui ic, porque era só uma constante multiplicando t. Isso aqui vai me dar velocidade x, velocidade y, velocidade z e c. E agora, para obter o momento, a gente multiplica por gama m0. E aí, eu vou chamar esse vetor de Qzão. Que vai dar gama m0 vx, gama m0 vy, gama m0 vz. Peraí, deixa eu escrever menor aqui, para caber todo mundo na mesma linha. E aqui vai dar I gama M0 C. Então, esse cara aqui, vamos observar o que ele é nas coordenadas x, y, z. Bom, as coordenadas x, y, z é fácil porque eu já fiz a conta para dar um momento. Então, isso aqui é px, py, pz, porque eu quis que fosse, né? Eu fiz a conta para que desse isso. Agora, se a gente lembrar, a energia total é gama m0c ao quadrado. Então, para dar energia, está sobrando um I e faltando um C. Então, esse cara aqui é I, energia total, sobre C. Então, é a energia total da partícula, a menos de uma constante ali que é constante, então, beleza. Esse cara aqui é chamado de quadrimomento da partícula e agora falar que essa coisa aqui se conserva, que o quadrimomento se conserva em um determinado fenômeno, em um determinado processo, significa falar que todas as coordenadas desse cara vão se conservar independentemente. Então, é conservação do momento em cada uma das coordenadas e conservação da energia na última coordenada temporal. Então, ao escrever dessa forma, a gente faz a unificação das leis de conservação do momento. Então, a gente tem agora essa coisa, que é o quadrimomento, e a gente pode simplesmente enunciar que em um determinado fenômeno, um determinado sistema,
se as forças externas são iguais a zero, o quadrimomento se conserva. Então essa é a lei de conservação do quadrimomento, que vai conservar, que vai unificar as leis de conservação de momento e energia. Tá? Então, tem muitos textos sobre relatividade restrita que vão enunciar as coisas em termos desses quadrivetores. Tá? E aí a formulação matemática mais adequada para tratar disso são o R4 com essa métrica não euclidiana, que é a métrica de Minkowski. O que conserva, então você calculou tipo intervalo, só que agora com esses quadrimomentos. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma colisão entre duas partículas. Esses são exercícios que vai ter que vocês fazerem lá na atividade, tá? Então, tem duas partículas, não tem nenhuma força externa. Então, vem a partícula 1, partícula 2, elas colidem e vira outra coisa no final. Aí, o que eu faço? Eu calculo o quadrimomento antes da colisão. Vai ser a soma do quadrimomento da partícula 1 com a partícula 2. Calculo o quadrimomento depois da colisão. Vai ser a soma do quadrimomento da partícula, do que deu depois. Pode ser duas partículas com outras velocidades, pode ser uma partícula única, vamos supor que elas colidiram e grudaram uma na outra. Então, eu enunciando que o quadrimomento total antes tem que ser igual ao quadrimomento total depois, eu ganho 4 equações. Px inicial tem que ser Px final, Py e Pz mesma coisa, e a mesma coisa para energia. No final das contas é conservação de momento e energia, mas você escreveu em termos de uma quantidade só, mas é a mesma coisa. Isso só vem da definição. Isso só acontece por causa da definição. Por causa da definição, do intervalo. Isso. Ok, então, de matéria por hoje é só. Com isso a gente finaliza a matéria da prova, da primeira prova, tá? Não vai cair mais nada além do que a gente viu aqui. Tem uma atividadezinha com 2 exercícios que vai ficar aberta até semana que vem. Se vocês quiserem fazer agora, eu vou ficar aqui fazendo com vocês. Se não, tem uma semana aí para fazer, tá? Sexta. Aí na quinta a gente tem aula de exercício.